Prezados amigos, estamos iniciando mais um evento da Amicus, Encontros de Cultura. Os trabalhos serão conduzidos pelo engenheiro Flávio Ferreira Presser, que é o nosso presidente da Amicus, a quem passamos a palavra. Okay, obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, que para nós da Amicus, Encontros de Cultura, é muito importante. A Amicus, ela sempre patrocina, busca patrocinar uma palestra, uma pessoa que tenha muita contribuição a nos dar, a nos fornecer, e também um tema de grande importância, né? Razão pela qual hoje nós temos a presença como nosso palestrante, o Dr. Olindo Barcelos da Silva, que vai tratar sobre o superendividamento e o mínimo existencial do devedor, que surgiu com a Lei 14.181, agora deste ano de 2021. Aí vão me perguntar, mas por que da escolha deste tema, né? E eu me aventuraria a dizer que decorre do fato da população brasileira cada vez estar mais envelhecida, né? E praticamente não existem políticas públicas para os idosos aqui no Brasil, né? Mas se o Estado dá pouca atenção, né, aos idosos, o mesmo não acontece com os aproveitadores. Quem de nós, aposentado ou não, já não recebeu uma ligação de uma tal de Associação Nacional de Aposentados ou de uma financeira oferecendo financiamento na forma de crédito consignado? Acho que todo mundo nunca recebeu uma, mas recebeu centenas de ligações tentando fazer com que as pessoas, na realidade, buscasse financiamentos, muitas vezes mesmo sem haver a necessidade para isso. E, recentemente, o presidente Bolsonaro ele aumentou de 35% para 40% a margem de crédito consignado. Creio eu que até dezembro, depois o doutor Olindo pode esclarecer isso, né? Até dezembro deste ano, né? Ou seja, essa lei, a 14.181, ela pode trazer uma segurança às pessoas de idade para que não caiam em situações de insolvência. Creio eu que esta seja a principal razão desta lei. E também pelo fato de que ela ingressa no Código, além do Estatuto do Idoso, ela ingressa também no Código do Consumidor, né? Ou seja, ela é uma lei protetiva, né? Acima de tudo. Então, conversando com o Dr. Paulo Regis, né, se viu que era uma enorme novidade essa conceituação, né, do mínimo existencial, né, e que seria importante nós, enfim, conhecermos essa lei e que nos pudéssemos, né, além de conhecê-la melhor, também discuti-la um pouco com o doutor Olindo. O doutor Olindo, na verdade, é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC, isso em 83. É diretor do escritório Olindo Barcelos da Silva Advogados, né, advogados associados em São Jerônimo, né, na zona carbonífera, especialista em direito público. O curso foi concluído em 97, mestre em direito em 2005. Foi procurador municipal em vários municípios da região carbonífera aí do Rio Grande do Sul. Foi professor coordenador do curso de Direito da UBRA, no campus de São Jerônimo, né? E também foi diretor jurídico da CDL de São Jerônimo, né? Então, gostaríamos, primeiro, de novamente agradecer ao doutor Olindo, né, pela gentileza que fez em conversar conosco, e passo a ele a palavra, né? Sempre dizendo que, após
a conversa do Dr. Olindo, a palestra do Dr. Olindo. Né? Quem quiser, na realidade, fazer alguma pergunta, explicitar algum posicionamento, enfim, né? Por favor, queira utilizar o recurso da mão levantada que está na barra inferior do Google Meet. Ok? Então, doutor Olindo, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar falando para esse grupo não é tão seleto. Eu tenho participado de alguns encontros, sempre que possíveis, né? Semana passada ainda participei com o professor Luiz Augusto Fischer, de forma que me sinto um membro do grupo. Né? É muito bom também estar revendo sempre o professor Paulo Regis, que é uma pessoa que eu admiro muito. Fomos colegas na UBRA, embora não trabalhássemos no mesmo campus, mas presenciei muitos momentos de grandeza, vamos dizer assim, do Dr. Paulo Regis. Dr. Eduardo Fará também, tivemos oportunidade de trabalhar junto, e alguns conhecidos. De tal modo que o convite do Dr. Paulo Regis é, para mim, uma intimação. Né? Não há possibilidade da negativa. Então, embora eu ainda tenha tentado dizer, olha, eu acho que eu não estou muito ao nível dos palestrantes aí e tal, e aí tomei uma bronca e tal. Ainda mas, enfim, nós estamos falando da Lei 14.181. Essa lei, como bem disse o Dr. Presser, tem inserção no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso, que são legislações, tanto uma como outra, protetivas. Protetivas por quê? Porque não dão ao contrato, não é? Especialmente de prestação de serviço, especialmente de compra e venda, aquela roupagem, vamos dizer, da visão liberal de que as partes são iguais nesse pacto. Ela protege uma das partes. O Código de Defesa do Consumidor de uma maneira expressa. Ele é um Código de Defesa do Consumidor. Ele não é um Código das Relações de Consumo. Né? Me sinto muito à vontade de dizer isso. Eu advogo por já há mais de 30 anos, para um grande grupo de varejo, o Grupo Leves, que começou aqui em São Jerônimo. Então, lido muito, eu acabo lidando ao longo dessa minha trajetória muito com o consumidor. Certo? Então, nós temos aí já legislações protetivas, porque saem daquele âmbito liberal, de que as partes são iguais entre si, têm a mesma capacidade, e o que elas acordarem não é, fica valendo. Não, aqui vigora o que se chama em direito de dirigismo contratual, ou seja, algumas coisas não podem ser pactuadas, e outras devem ser interpretadas de uma maneira favorável a uma das partes. No caso, o consumidor, no caso, o idoso. No direito brasileiro, isso começou, vamos dizer assim, com o direito do trabalho, que também não é o direito das relações trabalhistas, é o direito que protege o trabalho. Certo? Essa legislação, ela traz, vamos dizer, vamos tentar fazer uma divisão, vamos dizer assim, acadêmica em duas grandes partes. Ela traz novas condições aos contratos de consumo, e aí protegendo especialmente os idosos, né? E ela traz a figura do superendividado, certo? Dr. Presser falava aqui na abertura de quem de nós já não recebeu uma ligação, não é? E eu tenho uma história muito curiosa, até uma amiga minha, que é procuradora de justiça, e ela me disse, Olindo, eu me aposentei num dia. No dia seguinte, não foi uma semana, foi no dia seguinte, eu recebi 3 ligações. Aí oferecendo, barco afundando, avião pegando fogo, financiamento do que quisesse, enfim. Né? Então, essa é uma realidade que se impõe a todos nós. E que o legislador houve por bem tentar, vamos dizer, modular, reprimir esse tipo de conduta. Então, nessas novas condições dos contratos, necessariamente, ou seja, mesmo que não figurem expressamente nos contratos, não é? Uma primeira medida que me parece mereça realce é a proibição, certo, de divulgar
que o negócio, que a operação de crédito em si, poderá ser concluída sem consulta aos serviços de proteção ao crédito, né, ou avaliação da situação financeira do consumidor. Isso está proibido. Então, aquilo que a gente via, né, essa lei, desculpe fazer uma digressão, ela é recentíssima, ela é de 1º de julho. Isso em direito não é nada. Mas o primeiro detalhe é esse, ela proíbe que se faça essa divulgação. Então, aquela coisa que a gente via na televisão, rádio, jornal, todas as mídias, olha, inclusive para negativados, ou sem consulta, ou coisa assim, isso está proibido. Por quê? Porque a ideia é que incentiva justamente o superendividamento, não é? E isso acontece, não raro, com o idoso. Agora mesmo, antes de entrar aqui, eu estava conversando com um colega aqui do escritório, ele disse que a mãe dele tem 84 anos, e aí descobriu que fez, entre aspas, no banco um plano de previdência privada. Poxa, eu ainda brinquei com ele, digo, mas é muito otimismo, né? Mas, enfim, essas coisas, todos nós temos histórias assim para contar. Se não nossa, pelo menos de algum parente, de algum conhecido. Então, essa indicação de que pode ser feita a operação de crédito para negativados e tal, a simples divulgação já está proibida. Não é? E essa é uma medida objetiva. Existem algumas na legislação que eu penso que vão ter dificuldade de cumprimento. Ou dificuldade de prova, mas essa não. Essa é bem objetiva, porque todos nós vimos a toda hora isso. Né? Outra proibição seria assediar ou pressionar o consumidor, especialmente idoso, analfabeto, doente ou estado de vulnerabilidade agravada, aí é o que se chama o super vulnerável, né, ou hiper vulnerável, especialmente se a contratação envolver prêmio. Aqui já há um pouco mais de dificuldade aqui na prova, né, no assediar, no pressionar, né, aí eu já tem que se remeter à prova testemunhal, à gravação, uma coisa assim. Mas é uma proibição, sim, que há que ser coibida. E essas disposições do Código de Defesa do Consumidor, só para salientar, elas não precisam ser coibidas pelo consumidor em si. Elas podem ser coibidas pelas associações de consumidores e pelo Ministério Público. Né? Eu digo sempre que o Código de Defesa do Consumidor, no meu modesto entendimento, é a legislação tecnicamente mais bem elaborada que nós temos. Mas ela é de 91, se não me falha a memória, né? E até hoje não foi plenamente compreendida e não foi plenamente aplicada. Mas temos feito, progressos nesse sentido. Então, esse assédio, essa promessa de prêmio, né, está proibido. Outra proibição que me parece interessante é condicionar o atendimento de pretensão do consumidor, especialmente junto ao mercado financeiro, à desistência de demanda judicial. Ou, já, de plano, ao pagamento de honorários advocatícios. Ou seja, os honorários advocatícios vão vir a ser devidos ou não dentro de uma ação judicial. Não numa negociação, por exemplo, entre consumidor, e um fornecedor, em sendo esse uma instituição financeira. Então, não há que se falar em pagamento de honorários advocatícios nesse momento. E nem condicionar qualquer situação, qualquer venda de produto ou de serviço, à desistência de ação. Né? Isso vai fechar, em seguida eu já vou falar, com a questão dos cartões de crédito. Né? Então, são medidas, assim, que vão protegendo o consumidor e protegendo especialmente o consumidor hipervulnerável. Tanto que ela altera, como eu tinha dito, o Código de Defesa do Consumidor e também o Estatuto do Idoso. E tem uma proibição que me parece muito interessante, muito salutar, né? Que é a proibição de realizar a cobrança ou débito em conta de quantia contestada pelo consumidor em compra que teria sido ou que foi realizada no cartão de crédito.
Ou seja, o que a legislação agora traz? Diz, olha, se essa compra foi contestada, e aqui tem uma impropriedadezinha técnica, que a gente já vai ver, mas facilmente superável, se essa compra foi contestada, enquanto isto não ficar claro, tu não pode cobrar. Ou seja, como é que se pressiona hoje? O sujeito manda a fatura, tu não paga, ou não paga toda, ou alguma coisa tu não reconhece, e tu tens a ameaça ali de ser negativado, ser inscrito no SPC e na Serasa, mesmo que tu esteja discutindo aquilo, né? Hoje não, hoje tu não tem mais essa possibilidade da pressão ilegítima. Já era ilegítima, agora se torna ilegítima e ilegal, certo? Ela tem uma pequena impropriedade aqui, como eu tinha dito, que ela diz o seguinte, ó, desde que o consumidor haja notificado a administradora com antecedência de pelo menos 10 dias, contados da fatura, do vencimento da fatura. Ora, muitas vezes, se a compra não foi feita, tu vai descobrir com o vencimento. Então, esses 10 dias, entendo aqui, que só fazem sentido, não é? Que essa notificação de 10 dias, a partir do momento que o sujeito teve conhecimento de que ele foi lançado, de que ele está sendo cobrado um valor de uma compra que ele não efetuou. Não é? Existem hoje aqueles aplicativos que, à medida que usa o cartão, aquilo aparece, não é? Já direto, eu uso muito e mais de uma vez eu tive que fazer uso, me foi muito útil porque descobri que tinham clonado meu cartão. Né? Então, aí eu já faço automaticamente essa impugnação. Mas muita gente não tem isso e só vai descobrir que foi lançado um débito em função de uma compra que ele não fez ou de um serviço que ele não usou quando recebe a fatura. Esses 10 dias, então, tem que ser contados necessariamente daí, porque senão não faz sentido. Né? E aí, como bem sabe o professor Eduardo Farai, o professor Paulo Regis, né, Carlos Maximiliano, por sinal jeronimense também, as palavras só fazem sentido, as palavras, essas expressões, só fazem sentido dando algum conteúdo à lei. Se não derem nenhum conteúdo, não é, nós temos o problema de interpretação. E tem uma outra questão, ainda encerrando essa questão dos contratos, não é, que é muitíssimo interessante. Sempre que surge uma lei, a jurisprudência vai, de certa forma, adequando, vai indicando caminhos de como ela deve ser interpretada. Né? Os americanos têm um sistema diferente do nosso, mas tem um ditado muito interessante, que eles dizem assim, o direito é aquilo que os tribunais dizem que é. Dentro daquele pragmatismo americano, né, não deixa de ser, porque se eu interpretar de alguma forma o Supremo Tribunal, vamos deixar o Supremo de fora, mas se alguns outros tribunais interpretarem de uma maneira diferente, né, perde o sentido, eu vou ficar sozinho com a minha interpretação. Mas esse próximo dispositivo diz o seguinte, que o contrato de empréstimo, no contrato de empréstimo, a liquidação e a formalização só pode ser feita, e o contrato entrega ao fornecedor, ao consumidor, perdão, após o fornecedor obter da fonte pagadora a indicação sobre a existência de margem consignável. Ou seja, atribui ao fornecedor essa obrigação. Eu tenho que saber se aquele sujeito está dentro da margem consignável. Essa questão da margem consignável, o Dr. Presser também abordou. O Dr. Presser foi rápido na apresentação, mas foi cirúrgico, eu diria assim, porque ele abordou temas extremamente interessantes. Essa margem consignável realmente aumentou através da Lei 14.131 para 40%. Uma das poucas vantagens da gente, digamos, ser um pouco mais antigo, eu me formei em 83, eu sou estagiário, escrevi na OAB como estagiário em 81, então eu tenho 40 anos, né, de direito, e eu me lembro ainda que, dentro daquele princípio da intangibilidade salarial, o primeiro debate que se teve é que se podia ou não haver
o desconto do imposto de renda no salário. Se dizia, não, salário é intocável. Aí começou a discutir, tá, mas o imposto de renda já pode descontar direto? Aí teve um debate lá. Até que entendeu que sim. Depois um outro debate, no sentido de que se podia ser descontada a pensão alimentícia do salário. Não, mas tem o princípio da intangibilidade salarial, não pode, pode, não pode. Aí teve o debate. Bom, hoje nós já estamos falando em margem consignável de 40%. 40%. Semana passada, um filho de um amigo, na verdade o amigo me trouxe uma situação do filho, que ele era devedor de um banco, é devedor, e ele fez um acordo com o banco, que, pasme, todo o salário dele fica com o banco. Todo, 100%. Aí o pai desconfiou que tinha alguma coisa errada, veio aqui conversar comigo e disse, olha, tem muita coisa errada aí. Mas, como é que eu vou te dizer? Os fornecedores desse tipo de serviço perderam o pudor, vamos dizer assim. Perderam o pudor aí acobertados pelas nossas autoridades. Porque parece que cada governo aumenta isso, né? Aumenta essa margem. Enfim, essas são, me parece, as mudanças em nível de contrato, ao nível de contratos mais relevantes, que se aplicam, como eu disse, automaticamente a todos os contratos. Ou seja, se o contrato disser, não, nós estamos estabelecendo que o artigo tal não se aplica, não vale essa disposição contratual. Prevalece a lei, justamente porque é uma legislação protetiva. Até porque não faria sentido se assim não fosse. Não? E essa nova lei, ela traz a figura do superendividamento, do superendividado. Essa é uma reclamação muito antiga das instituições de defesa do consumidor, que diziam assim, olha, as empresas têm, né, um instituto jurídico que se protege, elas têm a recuperação judicial. Mas o consumidor não tem. Então, também é um debate de anos e uma pressão de anos, até que veio agora essa ideia do superendividamento. E a lei conceitua o superendividamento. Ela diz que superendividamento é a impossibilidade manifesta do consumidor, pessoa natural, pessoa física, de boa fé, né, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, vencidas ou vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Bom, então nós temos uma situação aí um pouco complexa, né? Vamos tentar trocar isso em nota de 2. O âmbito de abrangência dela, só pessoas físicas, pessoas jurídicas não. Então, superendividado é só pessoa física. Se for pessoa jurídica, vai para a recuperação judicial. Dívidas que venceram ou já venceram, oriundas dessas relações de consumo, não se incluem na figura do superendividado, né, aquelas dívidas contraídas dolosamente, aquela dívida que o sujeito compra já pensando em não pagar. Há aí um elemento subjetivo, que vai demandar prova, ou seja, o sujeito está agindo de boa fé ou não. Se entender que ele não estava agindo de boa fé, ele está excluído dessa condição. E também estão excluídos dessa proteção do superendividamento os contratos de crédito com garantia real. Real no sentido de res, de coisa, aqueles contratos que têm garantia algum bem. Né? Também os de financiamento imobiliário e os de crédito rural. Esses não se incluem. Fora isso, todos os contratos de consumo estão incluídos. Como eu disse, tem essa questão que deve ser examinada, essa questão subjetiva da boa-fé. Né? E aqui nós temos alguma dificuldade também depois na aplicação, que diz o seguinte, ó, não se pode comprometer o mínimo existencial. A teoria do mínimo existencial vem do direito alemão, se fala na década, a Robert Alexis noticia que isso iniciou na década de 50,
que está intimamente ligada ao princípio da dignidade da pessoa humana. Quer dizer, a ideia é que assegure a cada pessoa uma vida digna, com saúde, alimentação e educação. Esse conceito não é de aplicação imediata e muito fácil. Por quê? Porque ele é variável, vamos dizer assim, no tempo e no espaço. Justifico. No tempo, por exemplo, o mínimo existencial de um jovem, sei lá, de 20, 22, que mora com os pais, não é o mesmo mínimo existencial de um sujeito chefe de família que precisa de medicação, que precisa de tratamento médico. Então, a demanda de recursos para uns, para manter o mínimo existencial, é muito maior do que para outros. Então, é um conceito que tem que ser ajustado caso a caso. Ou seja, não se pode dizer, não, o mínimo existencial é que sobre um salário mínimo, e aí se aplica para todo mundo. Não, é um conceito que eu tenho que ir aplicando caso a caso. Essa, muitas vezes, eu brinco dizendo que é a glória e a desgraça do direito, porque 2 mais 2 são 4 aqui no Japão, em qualquer lugar. Direito, se tiver uma comarca aí com 2 juízes, um já pensa diferente do outro. Em compensação, professor Paulo Régis, nós, operadores do direito, nós não erramos, nós só discordamos. Mas essa ideia de mínimo existencial vai ser, eu penso que não há como não ter essa variação entre situações, pegando situações bem extremas, um jovem de 18 anos que mora com os pais, estuda e tem os cursos pagos pelos pais, e um senhor de 80 anos que sustenta a esposa, às vezes filhos e netos. O mínimo existencial, a necessidade de valor de dinheiro do mínimo existencial para um e outro são completamente diferentes, embora o conceito seja o mesmo. À medida que o sujeito se sente um superendividado, existem procedimentos que vão ser adotados. E são procedimentos interessantes. Primeiro, ele vai ao judiciário. E aí nós temos duas situações também, 2 vertentes onde ele pode ser considerado superendividado, onde ele pode trabalhar essa situação. Uma, através de audiência conciliatória, isso pode ser no judiciário, mas também pode ser através de órgãos conveniados. Eu penso que as instituições conveniadas, eu penso que os PROCONs, as associações de consumidores, vão se conveniar com o judiciário para fazer essa primeira fase que é extrajudicial, essa primeira fase que é conciliatória. Então, o que acontece? O sujeito está superendividado, propõe uma conciliação, chama todos os credores e apresenta o que se chama uma proposta de plano de pagamento. Aqui tem muita similitude com a recuperação judicial. A recuperação judicial, basicamente, grosso modo é isso. A empresa diz, olha, eu tenho viabilidade de continuar, mas nesse momento eu estou passando por alguma dificuldade, que não estou conseguindo cumprir meus compromissos. Basicamente, o que é que ela consegue na recuperação judicial? Prazo e redução da dívida. Em última análise, claro, uma análise assim bem grosseira é isso. Aqui também, o que o superendividado vai propor? Prazo, e o prazo me pareceu muito grande, a lei fala num prazo máximo de 5 anos, então ele vai propor a todos os credores, olha, eu devo tanto, eu posso pagar, dispor por mês a quantia de tanto, e aí vai ter uma espécie de concurso de credores, ou seja, todos recebem, certo? E tem uma situação engraçada, assim, curiosa, ou seja, embora se fale nessa primeira fase conciliatória, se um dos credores não comparecer e houver a aprovação do plano de credores, do plano de pagamento, perdão, não só isso é obrigatório para ele, como ele vai para o fim da fila, ele pode ir para o fim da fila, ele pode ser o último a receber. Então, o comparecimento, embora a conciliação pressuponha um acordo de 2 ou mais vontades, pelo menos o comparecimento dele é quase compulsório, sob essa ameaça de
ir para o fim da fila, certo? A ideia de que esse plano suspenda o débito, ou seja, ele não pode estar sendo cobrado, certo? Como eu disse, há essa necessidade de vinculação compulsória dos credores, né? E podem até estar suspensas algumas situações, como ação judicial. Devem estar suspensas essas ações judiciais e podem algumas até serem extintas. E também, aí me parece um pouco perigoso, não é? A retirada do superendividado dos cadastros de inadimplentes. Um pouco perigoso, eu digo, porque, vamos lá, se o sujeito é pródigo, né, tudo que ele quer é mais crédito. Né? Tudo que ele quer é mais crédito. Mesmo agindo, às vezes, de boa fé. Esses dias, falando sobre o tema, um aluno me pergunta, mas, professor, mas como é que o sujeito vai ficar super endividado agindo de boa fé? Eu digo, olha, me parece assim, muito simples. É o sujeito, por exemplo, que tinha um nível de compromisso e perdeu o emprego. É o sujeito, por exemplo, que não tinha um salário tão alto e se separou. Eu sempre digo que, vamos lá, pegar um número arbitrário, aí, 4 mil para 2 pessoas é muito mais do que 2 mil para uma só. É muito mais, rende muito mais. Então, aquele sujeito que se separou, que tinha alguns compromissos, aquele sujeito que perdeu o emprego, aquele sujeito que sobreveio uma doença e com essa doença muito mais gastos, né? O sujeito, por exemplo, que é Uber, ou táxi, sei lá, e bate com o carro, e aí passa a ter uma despesa extraordinária que ele não contava, enfim. Não é difícil comprovar essa boa-fé. Bom, mas e se não houver acordo? Terminou a situação? Não, não terminou. Por que não terminou? Porque aí isso pode ser instaurado um processo judicial. E o judiciário pode aí fazer uma repactuação dessas dívidas, garantindo, no mínimo, aos credores, no mínimo o valor da dívida corrigida, mas também a liquidação no prazo de 5 anos, tendo uma carência máxima de 180 dias. Quer dizer, o judiciário pode vir e dizer, olha, o João da Silva está super endividado, mas ele vai ter um prazo, uma carência de 180 dias, ele vai começar a pagar as dívidas a partir de 180 dias, num prazo aí de 5 anos. As consequências disso são a suspensão das ações judiciais, ou extinção, como eu disse, e essa exclusão do cadastro de inadimplentes, mas também o condicionamento à abstenção do consumidor de condutas que agravem a sua situação. Conversando com um amigo meu penalista, ele disse, não, uma espécie de suspensão condicional da pena. Né? Se o sujeito quebrar aqueles requisitos ali, ele volta a ter toda aquela situação. Mas isso é essencial, me parece essencial para que funcione, que ele, superendividado, não pratique mais atos, não possa praticar negociar e continuar assumindo dívidas, certo? A lei ainda traz uma situação dizendo, olha, cumpridos todos esses requisitos, ele pagando todas essas dívidas, ele só vai poder fazer uso dessa situação novamente depois de 2 anos. Já previu isso aí, não sei se 2 anos é muito, se é pouco, e tal. Mas é, como eu disse, uma espécie de proteção. Na verdade, há quem diga também, e aí sempre tem todo tipo de teoria, não é? Não, mas isso, na verdade, foi pressão das empresas para o sujeito retomar o mercado, para o sujeito voltar ao mercado. Na verdade, ele fica fora do mercado durante algum tempo. A versão mais plausível, que nós acompanhamos já há mais tempo, é essa, de que as associações de consumidores vinham já há muito tempo pressionando, dizendo, olha, as empresas têm lá a falência, mas tem a recuperação judicial, onde ela diz, ela apresenta um plano, olha, durante algum tempo ela não paga, depois
ela paga num prazo muito maior, ela paga com redução, enfim. E o consumidor não tem isso. Então, as novidades que me parecem mais essenciais aqui são essas defesas do idoso e do hipervulnerável e essa nova situação do superendividado. Isso é novo no direito brasileiro, especialmente essa questão do superendividado. Nós tínhamos algo um pouco semelhante, que é a insolvência civil, mas não tinha essa questão de recuperação que se tem hoje. Nem essa possibilidade de acordo de credores. Certo, pessoal? Eu fico por aqui, eu não gostaria de alongar para uma das primeiras lições que eu recebi, quando comecei a trabalhar em direito, que um discurso ou uma fala tem basicamente dois momentos, o início e o fim, e ela é melhor quanto mais próximos estiverem um do outro. Né? De forma que eu me coloco aqui à disposição dos senhores, o que eu puder esclarecer, o que a gente puder conversar sobre isso, certo? Eu fico à disposição. Ok, doutor Olindo, primeiramente meus cumprimentos, né? Acho que foi uma ótima conversa que patrocinasses, bastante esclarecedora em relação à lei. Obviamente que toda lei a gente tem dúvida, principalmente quando nós não somos advogados, né? Então, tem vários questionamentos e já tem dois inscritos aqui, que é o Mauro Moura e depois o Eduardo. Então, vamos lá pela ordem. Mauro, faça teu questionamento aí. Obrigado, que eu faço minhas palavras do Presser aí, muito boa palestra. Está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Está me ouvindo bem, tá. Eu queria uma dúvida. Meu filho casou, não mora mais comigo aqui há mais de 5 anos, e eu recebi um DOC do cartão de crédito do Banco do Brasil em nome dele, e liguei para ele e disse, olha, chegou um DOC aqui no meu endereço, não sei porquê, do Banco do Brasil. E ele disse, pai, vou botar no guarda aí, sei lá, eu não tenho conta no Banco do Brasil. Aí passa um tempo, eu falo com ele, diz, tu chegou a telefonar para o banco e tal? Ele disse, eu tentei, mas é aquele, liga, se acontecer isso é 2, se acontecer aquilo é clique 3. Eu desisti. Aí o que aconteceu? O Banco do Brasil me botou na Serasa. Eu estou inadimplente. Sabe o que tu fez? Eu estou processando o Banco do Brasil. Como é que tu encara essa situação? Desculpe o tu. Não, eu prefiro tu. Eu prefiro tu. Ele processou o banco, né, pedindo que para sair do cadastro do inadimplentes, né, e muito provavelmente pedindo dano moral também. Essas ações são comuns, né? Essas ações são bem comuns. Eu encaro de uma maneira muito natural. Acho que ele fez o que deveria fazer. Eu acho que o banco que não fez o que poderia ter feito. Eu estava dizendo agora que eu tenho aquele, eu não me lembro como é que chama, o aplicativo que usa o meu cartão de crédito, se eu usar, aparece no celular. E várias vezes eu já vi que fui clonado, né? Até fico pensando, deve ser algum clonador meio burro, né? Porque, clonar logo a mim, vai clonar o Jorge Peter, alguém assim, né? Mas, enfim, essas ações são muito comuns, viu? Muito comuns. Eu estava dizendo que eu advogo muito com o consumidor. E o que acontece? Em determinado momento, a gente via assim, que se lançava, estava havendo muito erro. Pessoa que não tinha comprado, ou coisa assim. E às vezes é no lançar ali pelo número de CPF, digita um número errado e entra alguém que não tem nada a ver com isso. E, na verdade, isso só se corrige, vamos dizer assim, através da punição financeira. Né? Infelizmente. Fazer uma complementação. Claro. Fazer uma complementação, posso? Claro. Eu recebi esses dias daquelas mensagens de oi, pai, do telefone que não era do meu filho, né? Aí eu fiquei conversando com a pessoa, enrolando ela, até que ela me deu o nome do banco, o número da conta, que eu devo depositar um dinheirinho. Né? Bom, não era pouco. As instituições hoje não têm responsabilidade. Eu me lembro que quando eu tinha que abrir uma conta corrente, tinha que levar quase o pai e a mãe junto para abrir conta corrente. Hoje se abre conta de qualquer jeito para fazer essas operações de bandidagem? Tem, claro que elas têm responsabilidade, sim. O que acontece? Está muito mais fácil, né, fazer essas operações, e mesmo abrir conta, né?
E essa, na verdade, sim, o banco não perde nunca, né? Essa margem de risco já está computada dentro do lucro deles. Então, é melhor eles perderem algumas ações, não é? E terem aquele volume de recursos que geralmente tem, do que terem mais cuidado com menos volume de recursos. Essa é a realidade. Agora há pouco, há umas 2 semanas, eu recebi uma pessoa, né, que está aposentada, professor universitário, o marido também médico, também teve problema num banco, sacaram R$110 mil. Né, 110 e já tinham feito o primeiro saque, eles avisaram o banco, eles fazem em fim de semana, né? Eles avisaram o banco e ainda assim continuaram os saques ao longo daquele dia ali. Claro que ela vai, né, ela vai ao banco e tal, mas tem todo esse, não só esse desconforto, como esse trabalho, tem que procurar advogado, quer dizer, tem que provar que está correto, tem que, enfim, né? Mas é isso, eu acho que, infelizmente, é um fenômeno do nosso tempo, né? Eu, quando dava aula, a graduação, tentava passar para os alunos alguma coisa além do conteúdo, talvez porque eu não tivesse tanto conteúdo assim, né? Mas eu mostrava sempre um celular para eles e dizia assim, ó, vocês têm ideia do que é isso aqui? Eu tenho 60 anos, vou fazer 61 esse ano. E dizia assim, vocês têm ideia do que é isso aqui para uma pessoa da minha geração? E aí começava a contar algumas histórias para eles. Olha, por exemplo, já não falo em acessar banco, mas falar com outra pessoa, ter junto ali uma calculadora, ter uma filmadora, ter um instrumento ali que fotografa. Eu brincava, mas é verdade. Quando era da idade de vocês, aqueles aniversários de 15 anos, ia um fotógrafo lá, ou qualquer coisa, que se fizesse. Então, isso é fantástico. E também o acesso, não é? A serviços financeiros. E que gera aí também todo tipo de golpe. Na verdade, os golpistas, eles vão também se aprimorando cada vez mais. E o banco, como eu lhe disse, né, ele lida, a instituição financeira, de um modo geral, né, não estou falando mal do banco A ou B, não é isso, por favor, mas ele lida com esse volume de recursos e com lucro a partir desse volume de recursos. Bom, aí indenizar lá pelas tantas o Mauro, o Olindo, em alguma coisa, está bem dentro dessa margem de erro. Não sensibiliza muito. Tá bem, ok. Doutor Eduardo Fará, por favor, faça a pergunta. Doutor, não tem ninguém aqui, é só... Eu agradeço aí a deferência, mas, professor Olindo, eu queria, em homenagem aqui ao professor Paulo Regis, também agradecer o início da minha docência lá na UBRA, de São Jerônimo, que eu tenho um carinho especial. Eu tenho na minha memória, como diz, o preconício da carreira, né? Então, eu agradeço muito aí aqui de viva voz, só que eu tive que ir embora do Estado, né? Acabei indo embora, eu mudei de lugar, acabei não podendo desenvolver mais. Mas, ao enquanto que o Mauro perguntou, eu tive uma experiência recente que queria compartilhar com vocês, que é interessante. Eu fiz uma compra muito tempo atrás, pequenininha, para minha enteada, e aí eu não botei nas dupla verificação. Aí, na madrugada, eu recebi o pessoal comprando uísque, né? Digo, nossa senhora, bom, eu comprei uma coisa boa no meu nome. Aí, fui lá ver o que está acontecendo, entrei em contato com o pessoal lá de São Paulo, amigos, né? Isso aí é lá na PCC, isso deve ser endereço lá no meio da favela. Então, daí eu fui tentar contornar a situação. Bom, entrei em contato, reclame aqui, botei no reclame aqui, botei o verbo nos caras, porque eles têm um valor de 3%, parece que eles já botam para os custos dessas coisas que acontecem erradas. Aí eu queria, aqui está o encontro que eu queria dizer para o colega. Na área aeronáutica, que é o que me resta muito trabalho mais aprofundado, nós temos que, nós não podemos socializar a responsabilidade civil. Se socializar isso aí, nós vamos tarifar tudo. Nós vamos ficar na economia plena. Será? Tantos aviões caem, se morrer 1.000, a gente paga tanto. Quer dizer, quando entrar na tarifação que a gente quer evitar, o tax mutandis é a questão da economia. O Mauro e tantos outros, como eu também, já passei por problema. A Caixa Econômica, que eu tenho conta federal, também lançou um cartão de crédito no meu nome e eu só fiquei esperando, né? Deixa os caras roer a corda. Então, mandaram a fatura, mandaram uma. Eu só fui deixando mandar. Chegou da hora, não vou pagar nenhuma dessas faturas, não pedi porcaria nenhuma. Vocês, por favor, desconsiderem isso aí, eu vou processar vocês. Aí os caras resolveram
cancelado. Não, eu guardei tudo, guardei todas as faturinhas que não custava nada, né? Mas tinha um acréscimo no valor de manutenção que seria cobrado depois, provavelmente. Então, eu digo, como é que vocês emitiram um cartão de crédito que eu não pedi, sem nenhuma comprovação técnica? Quer dizer, eu não quero aqui falar mal dos bancos A, B ou C, mas talvez os bancos, como outros, que têm bancos mais privados, são bancos mais cuidadosos. Eles costumam cuidar mais disso. Talvez os bancos públicos tenham menos controles internos, não sei. Não estou aqui para falar A ou B, mas eu queria só que o colega nos ajudasse, doutor, na seguinte questão. Nós estamos num momento crucial de uma economia totalmente digitalizada. Isso me preocupa. Me preocupa de sobremaneira, porque o desconforto é pleno. Não concordo. Banco sem agência, contas sem pessoas, quer dizer, fica só um algoritmo lá litigando comigo, discutindo com o algoritmo. Como é que o senhor vê uma adaptação ao Código de Defesa do Consumidor com o algoritmo? Porque o algoritmo não é nem a pessoa, é um sistema que está lá, que é draconiano, claro. Ele faz as visões econômicas e não está preocupado quem está recebendo, quem não está. Que nem o Mauro falou, ele fica ligando e, olha, para conseguir falar com o cara, que eu perdi horas para falar com um ser humano, até que um ser humano atendeu para tentar ver o que está acontecendo, para mandar o registro para o meu telefone celular. Aí eu consegui entrar na conta e desfazer tudo. Mas, mesmo assim, não consegui cancelar a conta. Quais são os recursos que nós teríamos, não só jurídicos, mas principalmente técnicos, de colocar os smart contracts, são esses aí, na legislação, ou seja, que infelizmente o brasileiro gosta de lei, né? Não vive sem ela. Então eu pergunto, como é que o colega podia nos contribuir no estudo de que as pessoas tenham mais cuidado? Eles não podem ter, porque a gente depende dessa tudo é online agora. Não tem mais boleto físico, tudo é eletrônico. Eu estou com quase a tua idade, mas somos novos ainda, mas a gente vai chegar mais tempo agora. Como é que conviver com uma sociedade dessa? Heidegger já dizia, quando o computador venceu o homem, nós vamos estar com o pensamento meditativo comprometido, vamos ficar todo mundo binário, né? O colega percebe se tem alguma chance de a gente sair disso aí? Eu sou pessimista em relação à saída, né? Essa saída. Em primeiro lugar, né? Essa questão da tarifação, professor Eduardo, ela não é, vamos dizer, nova, talvez seja nova no sentido de tarifação, mas isso já é feito desde sempre pelas companhias de seguro. Né? Eu dava aula de obrigações e contratos, eu brincava com os alunos dizendo que o contrato de seguro só é aleatório, não é para quem faz o contrato, não para a seguradora, porque a seguradora sabe, né? Eu tenho um público lá que de tal idade a tal idade, tem tantos contratos, eu posso fazer por tanto. Eu vou pagar tanto de valor lá e eu vou lucrar tanto. Então, isso já é uma coisa muito antiga neste aspecto. Agora, essa questão da digitalização do mercado financeiro, da vida em si, né? Como eu disse, eu sou muito pessimista. Eu tenho muita dificuldade também em entrar lá, clica 1, clica 2, clica 3, se quiser falar com não sei quem, eu brinco até ali, né? Dizendo que isso é para te não conseguir, né, o teu intento, porque tu desiste no meio do caminho. Eu, por exemplo, eu desisti algumas vezes, não que depois eu não tenha reclamado do meu direito e tal, mas é essa situação. Mas eu acho que isso é irreversível. Né? Tu mesmo trouxeste dados, assim, desculpa né? Mas trouxeste dados, são bancos sem pessoas, são algoritmos. Hoje, a gente não se dá conta que não existe mais privacidade. A privacidade é um conceito ultrapassado. Por quê? Porque se eu entrar no Google aqui e selecionar lá vinho tal, né? Vinho marca tal, basta eu entrar na internet, me vem ali uma série de propaganda, né? De publicidade de vinho. Como é isso? Né? Que privacidade é essa? E nesses serviços financeiros, também isso, não vejo cada vez mais um incentivo a essa digitalização que tem uma série de consequências, não só no sistema financeiro em si, né, mas até aí no futuro bem mais distante em relação ao sistema previdenciário, né?
Porque um robô, por exemplo, ele não recebe salário, mas ele também não paga previdência. E aí tu diminui cada vez mais o número de empregos. Isso vai gerar problema, né? É um problema que nós vamos ter que suplantar em algum momento, né? Me socorro, pelo menos, da solução que foi dada lá com a teoria malthusiana, né? Que faltaria alimentos, mas depois, enfim, com o desenvolvimento, vieram os alimentos sintéticos e tal, não faltou. Mas eu não sou otimista em relação a isso. Eu acho que os serviços estão, sim, cada vez piores. Só para concluir, mas a LGPD que talvez tenha me salvo, porque eu ameacei, quando eu botei no Reclame Aqui, é o seguinte: independentemente do Código do Consumidor, isso é a LGPD, que é uma lei que obriga que esses dados façam sido mais guardados. O que eu me resignei foi que eu, mesmo depois da posse dos meus dados, não conseguia excluir o sistema. É um absurdo, quer dizer, eu sou o titular do direito, eu entro no sistema, eu não posso exaurir, não posso... Eu paguei tudo, né? Paguei tudo que tinha lá. Tudo que eu podia pagar, eu apaguei. Quer dizer, eu deixei uma conta aberta, mas sem... Isso é um absurdo. Como você chegar no lugar, eu quero apagar tudo, não quero mais saber do negócio. Essa impossibilidade técnica me revoltou, entendeu? Não é o fato de estar lá em cima. Mas é como eu digo, às vezes é feito, Eduardo, para não... A Lei Geral de Proteção de Dados, né, as penalidades começaram ontem, né? 1º de agosto. Eu acho que vai melhorar, sim, as relações, esse tipo de relação, assim como o Código de Defesa do Consumidor melhorou muito as relações de consumo. Melhorou muito, né? Especialmente, se nós lembrarmos aí do setor de publicidade, era um absurdo, né? Enfim, hoje já se tem um patamar mais civilizado, mas em relação ao sistema financeiro, eu não sou muito otimista, porque, como eu te disse, o volume de recursos que circula é tal que eles já vão perder alguma coisa e tal, mas não vão ter essa capacidade de lucro. Está desligado o teu microfone. Microfone. Desculpe, isso foi desatenção minha aqui. Mas eu quero dizer que vou inverter a ordem de inscrição, estava escrito, mas agora o Antenor Ferrari também se inscreveu, então, por favor, Ferrari, depois eu faço a minha pergunta. Olha só, doutor Olindo. Uma das questões assim que me chama a atenção, aliás, o senhor abordou na resposta que deu ao Mauro, as pessoas de mais idade, portanto, as pessoas que estão, digamos assim, têm mais dificuldades de se apropriar dos conhecimentos da moderna tecnologia, elas encontram muitas dificuldades, digamos assim, hoje, especialmente com relação à internet, os serviços telefônicos, né? Mas especialmente a internet, né? TV a cabo, fibra ótica. Normalmente a gente necessita de auxílio, de auxílio de alguns problemas que apresenta o sistema, e essa questão de disca um número, disca outro, disca mais outro, especialmente quando você precisa de assistência técnica, eles vão a mínimos detalhes que exigem que o sujeito tenha conhecimento do sistema para poder justificar a necessidade ou não da assistência técnica. Então, nisso, me parece que há um desrespeito, assim, especialmente ao idoso, né, que entra numa vala comum, né, para mostrar conhecimento de uma área que ele não tem, ou que tem muitas dificuldades, ou até, às vezes, tem dificuldades até físicas. Enxerga pouco, ouve pouco, essas coisas. Não tem nada no Código de Defesa do Consumidor que garanta de que o atendimento aos idosos possa se dar de maneira diferente? Não. De maneira presencial, não. Ainda não. Por que eu digo ainda não? Porque, na verdade, o que acontece? Essa população de idosos está aumentando cada vez mais. É uma parcela cada vez mais significativa. Consequentemente, é um mercado atraente. Está se tornando um mercado atraente. Então, eu penso que a conjugação das duas coisas, não é? Um mercado mais atraente, com uma atenção que a lei precisa dar de uma maneira mais acentuada ao idoso, eu penso que isso também deva ter uma mudança em pouco tempo. Digamos, um
um atendimento através de uma pessoa, não é? Ou algum canal lá exclusivo para idoso. A exemplo do que tem, por exemplo, em estacionamento e tal. Parece que isso há um tempo atrás era um absurdo, né? Até no sistema bancário, no pagamento, essas coisas. Acho que especialmente no sistema bancário, porque a gente não consegue viver hoje fora do sistema bancário, não é? Nenhum de nós, penso eu, consigo. Porque em determinado momento vai ter que fazer um pagamento, vai ter que receber alguma coisa, mesmo que não tenha ter conta em banco, né? Eu, por exemplo, estou resistindo ao Pix até agora, mas não sei quanto tempo também, né? Estou aqui heroicamente, esses dias um cliente queria passar, aí disse para a secretária, olha, não, doutor, mas o escritório tem. Eu digo, mas estou sucumbindo sem saber ainda. Mas é triste isso. Mas eu acho que nós vamos ter, sim, que estabelecer uma situação diferente, né, para o idoso. Que, na verdade, vem a ser, em última análise, a igualdade aristotélica, né, tratar os desiguais com desigualdade. Eu acho que sim, eu acho que isso, na verdade, é uma coisa que não se pensou antes, porque também não se tinha um número considerável de idosos, hoje se tem. Né? Mais ou menos, fazer uma comparação assim, grosseira, caricatural, mas é mais ou menos o que aconteceu com o cigarro. Né? Se descobriu que o cigarro fazia mal quando as pessoas começaram a durar mais de 50 anos, porque antes morriam com 50 anos, 50 e poucos anos de outras causas. Quando começaram a durar, opa. E acho que esse atendimento também, as pessoas as autoridades, as instituições de consumidores vão se dar conta do seguinte, olha, isso é uma parcela enorme que precisa um atendimento diferente para ter um acesso, né, digno, até diria assim, não é, a alguns serviços. Eu, por exemplo, tenho dificuldade, né, até com controle remoto na televisão, às vezes tem 7 mil funções. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu aqui no escritório, e eu estava dizendo para ele, tem esses aparelhos de ar-condicionado aqui, tem essas figurinhas para baixo, para cima. Eu disse, olha, vai ganhar um monte de dinheiro o cara que fizer um troço para dizer assim, ó, quente, frio. Pronto. Quente, frio. Mas acho que sim, acho que vem por aí uma mudança, sim. Porque é muito constrangedor. Né? É constrangedor porque se exige um nível de conhecimento grande de uma área que o mais idoso tem mais dificuldade. Né? Eu falo, inclusive, não tinha nenhum receio de falar que eu, por exemplo, tenho algumas dificuldades, né, nessa área. Elas têm 80 anos, tenho dificuldade. Agora, o que mais chama a atenção é que a gente entra num sistema que ele é muito rápido, tenta ser muito eficiente, que se for uma pessoa mais jovem, né, ela com naturalidade faz. Mas o idoso não tem essa possibilidade de fazer com naturalidade. Ele tem dificuldade. Pode ser da audição, pode ser também de visão, porque a gente tem que chegar e ver nos equipamentos, dar olhar, vira um equipamento para cá, vira um equipamento para lá para ver número, ver coisas, às vezes a gente não enxerga. Então, isso é uma coisa, até certo ponto, deprimente. A gente se sente totalmente desmoralizado quando chega nesse momento. E é uma coisa, eu, por exemplo, eu confesso, né? Quando tem que entrar em contato com a NET, eu fico já, chamo o meu neto, que nem mora comigo, para fazer isso para mim, porque eles querem tais informações e a gente já se perde nisso, né? Eu tenho essas dificuldades também, eu tenho 60 anos e tenho essas dificuldades, viu? O senhor não se sinta achando que porque tem 80 anos tem essa dificuldade. Eu tenho muitas dificuldades também. E aqui, às vezes, para o pessoal do escritório mesmo, eu digo, pessoal mais jovem, né? Ah, se o senhor faz assim, peraí. Explica bem devagarinho, tá? Aí eu brinco, né? Eu sou uma pessoa do século passado. Explica para um ignorante, para alguém que não sabe. Se eu soubesse, eu não pedia auxílio. Então, explica bem devagar. Isso, às vezes, tem umas situações, assim, um pouco absurdas. Eu vou contar rapidamente uma que aconteceu comigo. Uma vez eu estava na praia e faltou luz. Um problema, como é que chama? Num transformador. E na frente da minha casa, vou ligar para a CE. Aí tem um número lá, eu disse, olha, e era de noite, eu disse, aquela mesma coisa, tecla não sei o quê, para não sei o quê, tecla, até que chegou uma senhora lá. Ela me disse assim, digo, olha, tá em tal lugar. Ela assim, sim, qual é o seu código? Código? Como código? Não, mas está na conta de luz. Minha senhora, eu acabei de lhe dizer que eu estou no escuro. A senhora já viu alguém andar com a conta de luz no bolso?
Isso é uma história verídica. Né? Olha, como é que eu vou saber o meu código? Eu estou te dando o meu endereço, tu deve ter aí. Estou te dando meu nome, tu quer o CPF, eu digo RG. Agora, código eu não sei. Eu nem sabia que tinha. E é verdade. É verdade. Né? Às vezes a gente não se dá conta dessas distorções que vão ocorrendo, né? Enfim, hoje a gente usa tanta senha também, né? Que não tem. Mas eu penso que essa mudança, doutor Antônio, deve ser rápida. Não deve demorar, porque é um reclamo geral isso. Tá certo. Obrigado. Ok, doutor Olindo, gostaria de um esclarecimento, mais do que um questionamento, pergunta. Essa lei, ela institui núcleos de conciliação e mediação, né, para revisão ou repactuação de dívidas, ok? O senhor acabou de falar que também é possível que haja entidades. Eu entendia que isto seria no Poder Judiciário, né? Mas realmente ela abre a possibilidade de ter entidades credenciadas para fazer isto, né? E a minha pergunta é como o endividado conseguiria acessar essas entidades de conciliação ou de mediação? Tem que ser feita via juízo, porque caso não haja, né, resultado nesse processo, ele acaba se transformando num processo judicial, ok? Onde aí, através da judicialização, há uma decisão do juiz. Aí o juiz, como árbitro, ele define, ok? Eu queria saber, assim, como é que fazer isso? Tem que ser feito através de um advogado? A pessoa pode, na verdade, acessar diretamente, sem a presença de um defensor, enfim? Como é que seria o procedimento para isso acontecer? O que acontece? Mesmo na fase conciliatória, se diz que ele vai a juízo, certo? Não está muito claro, na verdade não está nem um pouco claro, se ele vai precisar de advogado ou não. Eu penso, a princípio, que sim. Por quê? Porque mesmo na fase conciliatória, o que acontece? O juiz pode mandar para uma câmara de conciliação do tribunal ou mandar para essas entidades, vamos dizer, conveniadas. E eu penso que até para elaborar isso ele vai precisar de advogado. Nós temos no Brasil essa questão de conciliação, nós temos duas situações que impedem. Primeiro, uma situação cultural, né? Não é da nossa cultura resolver os litígios fora do judiciário. Infelizmente, vem se tentando mudar isso há muito tempo. A primeira. E a segunda, né, que precisa ser dito, é que o judiciário não aceita muito isso também, como uma reserva de poder. Ele faz questão que isso seja feito perante o judiciário. Ou seja, ao mesmo tempo que ele, judiciário, reclama do assoberbamento de trabalho, ele não abre mão desse poder. Então, eu penso que sim, penso que ele deva possa procurar um defensor público, né? Até porque se ele for com um advogado caro, não é o meu caso, mas seria o caso, por exemplo, do doutor Eduardo, do doutor Paulo Regis, né? Ele já esse rótulo de superendividado já vai ficar sob suspeita. Né? Peraí, mas o cara, né? O cara está se declarando superendividado, mas vem aqui com o Cristiano Zanin, faz parte do clube dos 20 mil, né? Eles tomam vinhos, valor mínimo de 20 mil, mas enfim, que bom, com o dinheiro do trabalho dele, nenhuma crítica disso, mas eu estou dizendo que o superendividado não vai ter condições de pagar isso. Então, ele vai ter que lançar mão da defensoria, né? Em alguns casos, os cursos de direito têm ali um serviço de assistência judiciária gratuita para poder direcionar, e até para ele ter conhecimento dessas consequências todas, né? Ou seja, sempre... Não, desculpe eu. Doutor Olindo, ou seja, sempre tem que ser através do judiciário. Não poderia haver uma pactuação entre o
o fornecedor do crédito, a financeira, etc., vamos supor que seja problema de crédito financeiro, né? Seja um agente financeiro e o tomador do empréstimo, que chegam ao entendimento de que poderiam nomear um mediador, entendeu? Entre eles mesmo, para tentar resolver e repactuar essa dívida. Isso não seria permitido, seria só através do judiciário, bem estou eu entendendo, né? Não, até seria permitido, vamos dizer, as partes fazerem um acordo, mas não nessas condições, talvez até em condições melhores, talvez em condições piores, mas isso não rendeu resultado até agora, né? Por exemplo, se o superendividado for conversar com o banco, eu me lembro aí, com a instituição financeira, eu me lembro de um ditado antigo que diz que o lobo e o cordeiro até podem deitar na mesma cama, mas o cordeiro não vai pregar o olho, né? Que é mais ou menos isso, ou seja, a lei aí, me parece, que é o acerto da lei, ela compulsoriamente traz todos os credores. Todos têm que vir. Se não vierem, vai ser aprovado o plano e quem não veio está sujeito a ir para o fim da fila. Então, veja que ela tem, né, essas penalidades para que ela possa ter uma efetividade. Espontaneamente, eu não vejo. Já há, como sempre houve, a possibilidade de um acordo, mas não nessa monta e com esses benefícios. Vamos fazer um exercício assim, de raciocínio. Imagine um de nós chegando no banco amanhã dizendo: olha, gente, eu estou super endividado, vou pagar minhas contas aqui com vocês em 5 anos, com prazo de carência de 180 dias. O cara vai começar a rir, né? E são mais ou menos essas condições. Então, eu acho que um dos grandes acertos da lei foi esse: compulsoriamente trazer todos os credores para conversar. Mas, doutor Olindo, o entendimento ele não eximiria o fato de você ter um mediador, que não é nem o banco e nem o credor e nem o devedor, né? Óbvio, né? Entre os dois não tem negócio, né? Mas estou dizendo buscarem uma mediação, um terceiro para poder tentar chegar a um entendimento, né? Antes de você entrar no judiciário. Seria um pouco isso, né? Mas é como ele disse, isso não é da nossa cultura e o judiciário é muito resistente em relação a isso. Nós temos a lei lá de mediação e arbitragem, mas ela funciona para grandes negócios. Para contratos, desde que previsto em contratos, né? Tem que estar previsto em contrato, tem que estar eleita via arbitral, e isso eu só vi, pelo menos até agora, e só estou em grandes situações. Estamos falando aí de milhões. Não é dívida aí de 100 mil reais, de 200 mil reais, que se vai eleger o juiz arbitral. Sobrecarrega o judiciário, né? Se a lei sobrecarrega, mas é como eu lhe disse, nós temos essa situação, quer dizer, primeiro, não é da nossa cultura, não é? Esse acordo extrajudicial, e segundo, o próprio judiciário reclama do assoberbamento, mas não abre mão de espaço nenhum. Né? Em determinados momentos, tentou fazer no direito do trabalho as comissões de conciliação. Reserva de poder, no fundo. O judiciário disse: não tem nada disso, pode entrar, mesmo tendo participado lá da conciliação, pode vir direto ao judiciário. É reserva de poder. Poder. Português bem claro é isso. Tá bem. Doutora Carmen Machado, por favor, sua vez aqui de fazer o questionamento. Eu queria, em primeiro lugar, dar uma boa noite a todos vocês, dizer da minha alegria em poder estar convivendo com meus queridos colegas aqui, e principalmente no dia em que eu estou assistindo uma palestra do doutor Olindo. Pela minha figura, ele reconheceu quem é que o Presser chamou de Carmen Machado, porque eu estou entrando aqui com sobrenome, só com o sobrenome da minha mãe. Já pedi para Paulo Regis arrumar e ele não conseguiu arrumar. Então, doutor, eu não vou chamar o Olindo de doutor, porque seria até uma coisa muito diferente, mas eu queria então te parabenizar, Olindo, pela tua palestra, dizer da minha alegria mais uma vez em estar aqui com vocês e mandar um abraço para toda a tua família.
E ainda me desculpar que eu vou ter que preciso sair agora. Não tem problema. A dona Carmen morou em São Jerônimo, morava na frente da casa dos meus pais, e o filho mais velho dela tem a minha idade, e nós fomos colegas, primário todo, uma parte do ginásio, depois entramos juntos, saímos juntos da faculdade. E São Jerônimo, ainda hoje, é uma cidade pequena, mas imagina 50 anos atrás, né? De forma que eu tenho que agradecer e também pedir desculpa, porque um dos poucos cabelos brancos da dona Carmen foi causado por mim também, né? Não é bem assim, Olinda. E pelos meus amigos, Mas então, pessoal, vocês desculpem, eu vou precisar me afastar nesse momento, tá? Tudo bem, Carmen. Prazer em revê-la. Tá igualmente. Bom. Ok, tchau. Alguém mais inscrito, por favor? Se não, podemos dar por encerrado, hein, doutor Paulo Regis? Acho que sim. Acho que podemos começar a encaminhar, então. Tá bem. Ok. Por favor, faça. Então, mais uma vez, queremos agradecer ao nosso palestrante, professor Olindo Barcelos da Silva, agradecer por ter acolhido o nosso convite, né, e pela generosidade de estar conosco aqui, já são 19 horas e 15 minutos, né, trazendo um pouco do seu conhecimento, né, para que a gente possa entender essa nova legislação e que realmente, se nós usarmos e aperfeiçoarmos esse instrumento, sem dúvida nenhuma, será um instrumento para a solução de vários problemas, né? Problemas que não só atingem o pessoal jovem, mas também, e principalmente, o pessoal mais maduro, né? Mais experiente. Quero registrar a presença e agradecer do José Alberto Wenzel, que hoje é membro da Academia Rio-Grandense de Letras, né? O professor Eurico Rodrigues, que nos acompanha do Rio de Janeiro, né? Da senhora Altair de Conto, que é instrutora do IMAMA, né? Da professora Maria Aparecida Cardoso da Silveira, que está nos prestigiando também, colega, da Heloísa Machado Rosa da Silva, da doutora advogada Nara Raquel Cux, né? E a Carmen Marília Machado, que acabou de sair, né? Também nos prestigiou na noite de hoje. Na próxima semana, nós vamos contar com um palestrante que vai nos brindar com uma palestra, uma conversa um pouquinho longe. Ele vai falar de Paris, né? Ele é um fotógrafo, né? E nós vamos enxergar Paris pelas lentes de um fotógrafo. Se chama André de Grossi. É um fotógrafo, ele se chama Fotógrafo de Paris, ele mora lá na Cidade de Luz e faz ensaios fotográficos e passeios também fotográficos. E mantém um canal no YouTube. Para os amigos terem ideia, ontem ele faz um caminho por Paris, pelas ruas de Paris, muitas vezes até sem rumo, e é online, e aquilo vai passando imediatamente. Ontem nós estávamos acompanhando, naquele momento, havia 600 pessoas acompanhando a caminhada. Então, estão todos convidados, ele vai falar um pouco sobre a sua experiência, um pouco sobre a sua visão de Paris, especialmente depois da pandemia, né? Como é que ele está vendo. Ele não é agente de turismo, ele faz questão de reforçar essa ideia. Ele é um fotógrafo, então nós vamos ver Paris sobre as lentes, sobre a visão de um fotógrafo. Estão todos convidados, agradecemos a presença de todos. Mais uma vez, muito obrigado, professor Olindo Barcelos da Silva, né? E volte sempre, esteja sempre conosco, vai ser sempre uma honra. A todos, desejamos muita saúde e uma boa noite. E até a próxima segunda. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, Parabéns, tchau. Lindo. Boa noite. Boa noite.
Até mais. Boa noite.